se você resolve problemas que são simples, que qualquer pessoa ou qualquer máquina resolve, o seu salário também é simples. Você imagina o seguinte: quem mais trabalha, aquele conceito do trabalho da física, lá do trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Né? Acho que ainda lembro desse conceito. Né? Quem mais trabalha na obra é o servente, é o ajudante pedreiro. E não é à toa que ele recebe o menor salário. Não é isso? Então, o nosso salário ele está diretamente ligado à nossa capacidade de resolver problemas complexos, quantidades maiores de problemas e também ligado à responsabilidade que nós temos como profissional. Muitas vezes o engenheiro ganha mais do que o mestre de obra, não é porque ele sabe mais, é porque ele tem uma responsabilidade maior. Ele, inclusive, assina lá um papel e registra lá no CREA que ele é o responsável pela segurança e pela estabilidade daquela edificação. Não é isso? Então, quando a gente olha para esse conjunto de normas, etc., nós temos que começar a buscar como que essas normas, SIAC, do PPQPH, ISO 9001, etc., pode nos ajudar a resolver problemas que são problemas reais, problemas que vocês vão enfrentar no dia a dia dentro de um ambiente de trabalho, principalmente dentro do ambiente da construção civil. Ok? Então, eu hoje vou tentar desenvolver um pouco essa ideia de que a norma ela não é um conjunto de requisitos complexos, coisas complicadas, nada disso. Ela é um roteiro, que muitas vezes é o óbvio, e muitas vezes o óbvio tem que ser lembrado para não ser esquecido. Não existe nada de misterioso, nada. Né? O que existe em relação à norma é uma coisa que eu estudei também direito, não cheguei a concluir o curso, mas estudei até quase terminar o curso, e o direito me deu uma hermenêutica, que é uma ciência e um conjunto de técnicas de como interpretar a norma jurídica, a lei. Tá? Isso me ajudou bastante no estudo dessas normas, das normas técnicas, das nossas normas da ABNT. Primeiro, toda norma ela tem um sentido, ela tem, a gente chama lá de teleologia, né? A norma ela é teleológica, ela tem uma lógica de atingir um fim, ela tem uma intenção. Então, ao ler uma norma, eu preciso primeiro dialogar com a norma para entender o que é que a norma está querendo como resultado final. Segundo elemento importante é eu entender a norma como um sistema, como algo vivo, onde cada parte interage com a outra parte e elas formam um conjunto lógico de conceitos, de intenções e de objetivos. Então, essa visão de interpretação de norma que o estudante da área jurídica ele tem, a gente precisa trazer um pouco para a nossa área das ciências naturais, né? da engenharia, etc. Né? E mais do que isso, hoje nós vivemos um mundo em que, até um tempo atrás, nós trabalhávamos com... O relógio está marcando 7 horas. A gente trabalhava com multiprofissionais de várias áreas. Agora, o profissional de uma determinada área, como nós da construção civil, nós precisamos ter conceitos de outras áreas. Entender um pouco de sociologia, entender um pouco de metodologia científica, entender de direito, entender de psicologia, e utilizar uma gama enorme de conceitos que são de áreas distintas da nossa. Tá? Você só consegue com estudo, com esforço, conhecimento onde ele existe. Eu costumo brincar que hoje se aprende até no IFP, se aprende até na universidade,
Mas o conhecimento, ele não é mais o privilégio apenas da academia. Nós temos várias fontes de conhecimento, basta a gente saber filtrar e usar as fontes que são mais adequadas, né? Bom, dito isso, vamos pensar o seguinte: o que é que nós aprendemos na universidade? O que é que nós aprendemos na faculdade? Nós aprendemos, basicamente, o método científico. O método científico, é claro que eu tenho as ciências naturais, que é o nosso caso, nós temos as ciências humanas, nós temos as ciências biológicas, que têm as suas especificidades em relação ao seu método de como operar, de como interpretar e como transformar a realidade, né? Mas, em síntese, o método científico é comum a todas as áreas do conhecimento, tá? Então, uma coisa que é muito importante, que deveria ser dito no primeiro dia de aula, é exatamente isso. Você entrou para a universidade para você aprender o método científico. E como aplicar o método científico na sua vida profissional e resolver problema. Afinal, a gente já concluiu que nós trabalhamos porque existem problemas, né? Se não existissem problemas, ninguém daria oportunidade para que a gente pudesse ser remunerado, né? E nós resolvemos problema usando as competências que nós adquirimos ao longo da nossa vida acadêmica e profissional. Ficou claro também essa ideia? Algum questionamento em relação a isso? Tudo bem? Tudo bem, meninos? Sim, Sim. Ok? Podemos continuar então, né? Bom, então, onde eu vou encontrar o científico? Ele está lá na disciplina que a gente cursou, ele está lá nos livros, está lá nas teorias. Mas ele está, de uma certa forma, bem condensado nas normas, no caso da gestão, né? Todo esse conhecimento, todas as teorias e as orientações de como aplicar essa teoria, eles estão aqui na nossa ISO 9001, no nosso SIAC. Ok? Então, usem a norma SIAC 9001 como um manual de como proceder, de como trabalhar no momento em que vocês estão posicionados no mercado, assumindo uma função dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Bom, então vamos ver o que é que a norma fala em relação a competências, né? Eu vou ler um pouco aqui o SIAC, e acho que vocês receberam cópias, né? Eu enviei as cópias, e vocês devem ter essas cópias. Vamos lá? Sim, foi postado como material de apoio. Muito bem. Eu estou na página 82. Eu vou então ler a norma e vocês acompanham para a gente tratar um pouco sobre esse tema, como que a norma ela é prática e como ela traz um resumo de todo esse conhecimento que foi desenvolvido, que foi construído pela humanidade em relação à gestão, tá? A CIAC, você vai falar um pouquinho sobre como ela surgiu, né? Por que que ela surgiu? Não, eu já vou entrar no Ah, requisito do você vai entrar SIAC, direto nos requisitos, é, tá? no requisito que trata de competência. Porque como eu comecei tratando de competência, eu Ok, quero mostrar que o que eu falei para vocês, a própria norma ela já determina, ok? ok. Então vamos lá. No requisito 7.2, o título é competência, a norma diz o seguinte: a empresa construtora deve determinar a competência necessária de pessoa que realizem trabalho sob o seu controle e que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Veja bem, um dos primeiros elementos em relação
a contratação de pessoal, né, de formação de uma equipe dentro de uma empresa que tem a certificação, pretende ter a certificação, é determinar as competências de cada função que existe dentro do quadro de colaboradores da empresa. Então, como é que a gente faz isso? A gente cria um documento, que pode ter um nome, eu chamo de tabela de descrição de competências, ou descrição do perfil dos cargos, etc. Onde nós vamos determinar quais são as competências, os saberes, a experiência, os treinamentos, as habilidades, enfim, esse conjunto que eu falei antes, para cada cargo. Tá? Então, em primeiro momento, a empresa consultora deve determinar qual é o perfil que ela quer da sua equipe. Ficou clara essa ideia de que a norma ela está orientando a empresa como que ela deve selecionar e trazer para dentro da empresa pessoas que têm as competências que essa empresa quer ver dentro da sua equipe. Tá? Então, o primeiro ponto que é importante é esse. Segundo ponto é que a norma fala em eficácia do sistema de gestão. Daqui a pouco a gente vai discutir esse conceito, o conceito de eficácia e o conceito de eficiência, para mostrar como a ISO 9000 ela pode ser importante na hora da gente entender os conceitos relacionados à gestão. Ok? Bom, eu vou terminar de ler o requisito e se tiver alguma dúvida a gente esclarece, né? Primeiro, então a empresa precisa determinar as competências que ela quer para o engenheiro, para o mestre, para o técnico de segurança, para o encarregado, para o pedreiro, etc. E aí você já começa a fazer um filtro que é muito importante para você constituir e construir uma equipe de trabalho que esteja em sintonia com a visão que a empresa quer, né? Com a visão de qualidade, de produtividade, de foco no cliente, etc. Tá? Porque o momento de contratação é um momento fundamental. Se você erra aí, você vai trazer desperdício. Se você não tiver uma equipe, pessoas contratadas com o perfil que você quer, daí a pouco tempo você vai ter que fazer o tal do turnover, né? Demitir pessoas, aí você vai pagar a indenização, aí contratar novas pessoas, aí vai investir em treinamento, despesa com equipamento de proteção individual, uniforme, etc, etc. Então, para evitar esse tipo de desperdício, a norma já orienta que, nesse momento, você então já vai fazer esse tipo de atuação para reduzir o desperdício. Vocês vão ver depois, quando a gente tratar da questão da produtividade, né, que a produtividade brasileira, de acordo com os textos que a gente divulgou, ela é baixíssima. E ela tem ficado estagnada nos últimos anos. E um dos problemas que nós temos, nosso problema econômico, é exatamente uma produtividade baixa. E a construção civil, ele é um campo de trabalho onde se tem uma produtividade muito, muito baixa. E, por outro lado, muita oportunidade para a gente, então, fazer melhorias, inovação, né? E, com isso, conseguir se destacar, claro, no mercado de trabalho, como alguém que está conseguindo transformar essa realidade. Tranquilo até agora? Eu achei tranquilo até agora. Podemos continuar? Sim. Bom, a letra B do requisito fala o seguinte: assegurar que sejam competentes com base em educação, que é o elemento cognitivo, né? Educação como a educação formal da faculdade, do curso técnico, etc. Então, é aí onde você adquire, ou deveria adquirir, o conhecimento teórico, os conceitos, etc., né?